Clima de tensão no São Paulo após o quarto jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. Zubeldia pode ser demitido? Existe corpo mole dos atletas? Qual a finalidade da reunião entre elenco, treinador e diretoria após a derrota para o Vasco? A repercussão dessa crise no Morumbi você acompanha agora no Preview Tricolor. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Preview Tricolor. Aqui você fica ligado sobre o que de mais importante está rolando dentro do São Paulo e também acompanha as opiniões e repercussões dos principais profissionais e veículos da imprensa brasileira. Antes de responder a todas essas perguntas, se inscreva no canal e ative as notificações para prestigiar a mídia alternativa. Qual a finalidade da reunião entre elenco, treinador e diretoria após a derrota para o Vasco? Zubeldia está realmente na berlinda? Teve questionamento de jogadores sobre o método e atitude do Zubeldia. Informações internas apontam que atletas têm se sentido incomodados com a forma de cobrança do treinador. Bora falar agora sobre Zubeldia e a treta com os jogadores do São Paulo. Esse foi um dos principais assuntos do domingo, especialmente depois da derrota por 4-1 para o Vasco, que não estava ganhando de ninguém em São Januário. Vai haver uma reunião nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco, com jogadores, comissão técnica e diretoria. E eu posso assegurar para vocês que existem alguns problemas entre o Zubeldia e sua comissão técnica para com o elenco. Esses problemas vão além da forma como o Zubeldia e seus auxiliares tratam os jogadores. O tratamento muito rude, muito grosseiro. O Zubeldia não explica por que tira, não explica por que põe, enfim, não dá satisfação de absolutamente nada. E isso tem incomodado os atletas do São Paulo, mas não para por aí. Uma fonte tricolor me assegurou que há uma contestação em relação, por exemplo, aos horários, de basicamente tudo. O horário de treino, de apresentação, de embarque, de palestras. O Zubeldia não quis entender a rotina de trabalho do futebol brasileiro e estabeleceu horários completamente diferentes daqueles que os atletas estão habituados. E isso tem causado incômodo, insatisfação e irritação. Para completar, a organização dos treinos do Zubeldia também não é bem avaliada pelos atletas. Para tentar solucionar esses problemas, a diretoria decidiu reunir a todo mundo nessa segunda-feira para uma grande lavagem de roupa suja. E dependendo de como ficar o clima, o Zubeldia continua ou não. É até maluco dizer isso, né? São Paulo tem só 2 derrotas sob o comando do Zubeldia, mas o clima é ruim, é instável. Há muita insatisfação por parte de vários atletas importantes. Desde que o argentino foi contratado, o São Paulo soma 14 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, justamente nos 2 últimos jogos, derrota para o Cuiabá 1-0 no Morumbi e derrota para o Vasco por 4-1 em São Januário. É importante lembrar que nos 2 jogos anteriores o São Paulo também não havia vencido, empates contra Internacional e Corinthians. A reunião de fato rolou nesta segunda-feira entre diretoria, treinador e elenco, mas por enquanto a vida segue normal dentro do tricolor paulista, sem a cogitação de troca de treinador no momento. Apesar de considerarem os resultados dentro de uma normalidade de um trabalho para alguns comentaristas, o que mais tem chamado a atenção da mídia esportiva é o comportamento dos atletas, citado até como estranho. Será que estão tentando derrubar o Zubeldia, Vampeta? É a pergunta que faz também o torcedor do São Paulo. É isso? Tá maluco? Já? É que essa atuação é muito estranha. O São Paulo até fez um bom jogo lá em Itaquera contra o Corinthians, mas eu acho que perdeu a oportunidade de vencer o jogo. Recuou em momentos que não deveria ter recuado. Contra o Internacional, um 0-0, um jogo chato. Contra o Cuiabá também não foi aquela atuação. A gente criticou o São Paulo. E esses 4-1 não é um resultado normal. A gente dá os méritos ao Vasco, conseguiu passar por cima de uma situação adversa, venceu o São Paulo, mas não é um resultado normal, Vamp. Então, mas derrubar o treinador também não, né? Aí só o Vasco conseguiu trazer lá o português, arrumar $1 milhão pro cara, cada vez deu um rolê. Copacabana, foi no Leblon, na Barra ali, passou 2 semanas e vazou. Ganhou um vinho do Abel Ferreira. Ganhou um vinho e tal, mas não, acho que... Nada disso, estava muito bagunçado ontem mesmo, né? Os contra-ataques, tudo. Jogou mal contra o Cuiabá. Eu estava acompanhando o jogo, né? O Bruno falando ali e tal, mas... Vamos ver, tem jogo aí no meio de semana, vamos ver pra frente, né? Pra ver se abre o olho, não, mas derrubar o treinador... Aí... Até dando uma olhada aqui na sequência do São Paulo, que tem o Criciúma na quinta-feira, no estádio do Morumbi. Tem o Bahia, uma sequência em casa. Na quinta, o Criciúma. Domingo tem o Bahia.
Jogo difícil, porque o Bahia vem bem, vem lá na parte de cima da tabela. Até estava brigando pela liderança no último jogo diante do Flamengo. Atlético Paranaense fora e o Bragantino em casa. São os próximos 4 jogos do São Paulo, do Bruno Prado. Foi apenas mais uma derrota ou é um resultado que o São Paulo precisa ligar o sinal de alerta? Bruno Prado? Precisa, porque o time foi muito mal no jogo, né? Sempre quando você ganha, você tem coisas a acertar, não está tudo perfeito. Quando perde, claro, você tem que ter atenção, tem que entender por que a atuação foi tão ruim. Já tem jogo quinta-feira e já vai ser num outro ambiente. Acho que São Paulo vai ter alguns momentos difíceis agora no campeonato, porque já muda ambiente, pressão, confiança do time. Então, eu acho que o jogo de quinta com o Criciúma vai ser um jogo chatíssimo para o São Paulo. Que é um jogo que você tem que ganhar, um jogo que, se você não ganhar, começa a ficar um ambiente bem pesado. Você falou, depois do Criciúma, Atlético Paranaense fora e Bragantino em casa. Então, na teoria desses 3 jogos, o mais fácil seria esse aí, para você ganhar e tentar retomar a confiança e encarar melhor os outros 2 jogos, que são jogos muito difíceis. O Atlético Paranaense em Curitiba é bem normal para qualquer time perder ponto lá. E Bragantino em casa é sempre duro para o São Paulo. No jogo do Paulista esse ano foi um 2-2 no Morumbi, um jogo que o São Paulo estava perdendo, virou nos acréscimos e tomou empate nos acréscimos. Também foi um jogo que o Carpini foi comemorar lá com os jogadores, saiu correndo, foi pulando. Só que como estavam bravos com o Carpini, não foi exaltada a comemoração. Não, aquela coisa, quando ganha tudo é bonito, quando perde tudo é ruim. Acho que estão querendo derrubar o Zubeldia, é besteira isso, né, Vamp? Você acha? Não, isso é besteira. Porque o Mauro até falou, técnico chega, dá aquele chacoalhão, todo mundo quer jogar, mostrar serviço. Foi assim com o Carpini quando ele chega, e depois o São Paulo, né, veio numa curva decrescente. Agora você sente a mesma coisa, só que com o Zubeldia? Será que foi só aquele impacto inicial e agora normalizou? Não, assim, eu vejo assim, que você vê o Carpini, né? Tudo é possível se tratando do futebol brasileiro. A gente viu aí, o Vasco trouxe um treinador que não passou 2 semanas, fez 4 jogos, multa rescisória, 6 milhões de reais, $1 milhão. O cara veio aqui no Brasil e falou, descobrimos o Brasil é uma teta mesmo. Quem descobriu o Brasil foi os portugueses, né? Aí falou, vamos lá, lá é da hora. Você vai, fica 2 semanas e vai embora. Então, se você falar assim, quer derrubar o Zubeldia, eu acho que não. Teve aí 4 jogos e tudo, mas não aparenta que tenha briga assim, pelo menos, pra gente trabalhar todo dia aqui, né? Muito pouco tempo. E o Carpini no Vitória agora tá ganhando. O Carpini no Vitória. O Carpini chegou, fumou charuto com Arboleda, com Casares, ganhou a Supercopa, foi lá em Itaquera, quebrou o tabu. Aquele acabou o Carpini área. Foi sabatinado pelo Muricy, pelos caras tudo, Ele, vai ser o novo, tipo que ele era Muricy Tele, né? Os caras colocavam assim, o Muricy vai ser, o Tele e o Carpini é o Muricy. Sim, porque o Muricy era novo. Tele. Os outros não escutavam o Muricy, ele escuta, não sei o que, daqui a pouco o cara dança lambada, demitido. Aí, o treinador do Vitória. O Vitória não joga o Campeonato Brasileiro há 6 anos. Ganha o Campeonato Baiano em cima do maior rival, o Bahia jogando com o time completo, em 2 jogos. Afinal, é campeão da Série B, aí perde pro Palmeiras e pro São Paulo, o treinador é demitido. Né? O Jair Ventura, tava aí dando entrevista aí outro dia aí, o jogo, quando eu olhei, tomei um susto quando vi, cai Jair Ventura. Sábado passado ganhando o Fluminense no Maracanã. No Maracanã, será que é um problema com o presidente? A gente não sabe. Perdeu no Criciúma no último jogo sem goleiro. O segundo gol do Criciúma, ele tava com o Luiz Fernando no gol. Que não é aí a gente não sabe, assim, o dia a dia, entendeu? Eu tô falando dia a dia, como é que é. Mas a questão de trabalho, a gente olha assim, por que ele foi demitido? Sim. Se for questão de trabalho, não sei como a convivência no dia a dia lá dentro, né? E aí, quando eu falo dos exageros, é isso. Eu não estou dizendo que Thiago Carpini é um grande treinador, não é isso. Mas quando ele sai do São Paulo, parece assim que é um cara que não sabe nada. Parece que é um cara que pegaram na rua, vem aqui. As críticas pareciam isso, assim, que era um cara que não tinha noção do que estava... Mas... É muito exagerado. Como ano passado, quando ele foi bem no Água Santa e no Juventude, colocar, né, essa é a revelação. Aí 18 jogos de revelação, já... esse cara não sabe nada. Agora tá ganhando no Vitória. Daqui a pouco vai perder também no Vitória. Vai brigar para não cair até o final. Pode ser que caia. E aí tem um ponto que eu acho que é importante com relação. Primeiro, essa precipitação nas análises, né? Que é importante frisar. Com o Carpini foi assim também, porque o Carpini tem uma sequência muito depois boa. Cai. E aí ganha a Supercopa, ganha clássico lá em Itaquera. Tem um ponto aí que eu fico com a chamada pulga atrás da orelha, que é o seguinte. O São Paulo, ano passado, não teve seus melhores momentos, que foi na Copa do Brasil, o Brasileirão foi muito ruim. Foi desse nível aí. Tomou de 4-1, tomou de 5-0 do Palmeiras. Sim. Fez várias partidas horrorosas.
O Dorival do América Mineiro, do Goiás. Exato. Eu acho o Dorival hoje um técnico superestimado pela conquista da Copa do Brasil. Não acho o Dorival ser esse técnico todo. Não é um mau técnico, não é esse cara top de linha. Aí ganhou uma Copa do Brasil, como o São Paulo não vencia um título de âmbito nacional há muito tempo. Ele foi colocado num patamar muito alto, maior do que ele tem, na minha opinião. E o Dorival é um técnico de composição. Ele não bate de frente com o jogador, ele compõe e tal. E o Zubeldia não é um técnico de composição. Ele chega aqui, acabou e tal, é todo enérgico, aquele jeito dele. Eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha. Achei o comportamento do time... Não sei, eu tô aqui imaginando, será que tá havendo algum problema ali dentro? Não tenho essa informação, mas dá para desconfiar. Porque foi muito estranho como o time se comportou, como o time se entregou, no sentido de jogar a toalha. E a declaração do Lucas na saída eu achei decepcionante. Vamos treinar, descansar. Meu amigo, é o principal jogador do time. Foi contratado a um investimento alto que o São Paulo faz, que ele não é um jogador barato. Acabou o jogo, um pouquinho de indignação. Sangue dos olhos, porra. Nós perdemos de 4-1. Que merda, entendeu? A gente não pode tomar de 4-1 aqui do Vasco dessa crise. Não, vamos treinar. Parece que tinha empatado. Parecia que tinha terminado 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque, que seria um resultado bom. Sério. Hoje jogou no Flamengo, Maracanã, empatou 1-1. Ele fala, a gente não pode lamentar. Pode lamentar. Descansar o cacete, pô. Tomou de 4-1, cara. 4-1. Eu vi aquilo e pensei, imagina o torcedor de São Paulo vendo isso. Eu não sou São Paulino, eu vi, cara, que absurdo. Que declaração burocrática. O jogador tem que ter um pouco também de indignação, com a própria atuação, com o próprio comportamento. A atuação do São Paulo foi ridícula. Ridícula. Não dá para o principal jogador do time, um doce, sair com esse conformismo. Vamos descansar. Não sei. Descansar o quê, cara? Descansar o quê? Até porque eles têm descansado bastante, o Zubeldia faz rodízio o tempo todo. Né? No último jogo ele descansou. Exato. Entrou durante. Isso. Então, assim, eu achei que esquisito demais ontem São Paulo. Muito estranho. Não estou tirando mérito do Vasco, pelo contrário, comecei até elogiando o Vasco. Mas eu achei que o comportamento da equipe foi de uma passividade, de uma falta de concentração, um desligamento do jogo. Os contra-ataques, tudo aberto, né? Tudo aberto. Esse negócio é muito estranho. Porque como é que pode o time ficar 11 jogos sem perder, de repente dar essa guinada? São 4 partidas sem vitória, 12 pontos disputados, 2 ganhos. 2 ganhos. Perdeu esses 2 últimos jogos e empatou os 2 anteriores, com o Internacional e o Corinthians. Perdeu o Cuiabá e pro Vasco. Detalhe, o Cuiabá estava na zona do rebaixamento há pouco tempo, ganhou do Morumbi. O Vasco saiu da zona do rebaixamento com essa vitória. Gente, o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo. O Vasco vem perdendo jogos seguidos aí. Perdeu pro Juventude essa semana. Aí faz 4-1, um ambiente totalmente hostil pro próprio Vasco. Torcida protestando lá de fora. O jogador pega na bola e é vaiado incondicionalmente. Garotos em campo, técnico interino. Quer dizer, um cenário terrível pro Vasco. Aí ganha de 4-1. Por mais que o Vasco tenha mereceu destacadamente a vitória, o São Paulo tem que entender o que está acontecendo lá dentro. O São Paulo se prepara para encarar o Criciúma no Morumbis na próxima quinta-feira. Será que o Zubeldia vai promover alterações no time? Deixa aí a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Acredita que já está na hora de questionar o trabalho do treinador? O futebol brasileiro realmente tem que olhar somente para o resultado imediato? Você acredita que existe corpo mole dos atletas tricolor? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir os vídeos no canal.